Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a empresa rica. Optei por falar sobre os desafios que cada vez são maiores em qualquer segmento, em qualquer empresa, de qualquer tamanho, que é ser próspera, gerar riqueza, crescer, constituir uma história e evolução positiva, ser sólida, ser sustentável, ser rentada. O tema dessa palestra, a empresa rica, basicamente vai falar, assim, uma síntese de como é que a gente constrói e a construção da empresa rica, ela é todo o tempo, ela é constante, ela é perene. Então eu fiz pontuarei as coisas que são relevantes na minha visão técnica, com base nas minhas observações, com base na minha vivência com clientes de porte médio, familiares, maiores, empresas maiores. E eu acho que todo mundo que é empresário, e particularmente o Brasil tem muitos empresários, quer ter e quer ser um empresário de uma empresa rica. Gostaria de me apresentar. Eu sou economista formada pela FAAP, tenho 2 mestrados, um de finanças pelo IBMEC, em São Paulo, agora é INSPER, e um outro de gestão e avaliação de risco pela FIP. Eu divido minha carreira em 2 momentos. 27 anos eu trabalhei para instituições financeiras, desenvolvendo áreas e produtos, principalmente com foco de soluções de dívida para empresas, quer dizer, era captação para a empresa, tanto no mercado local como internacional. Atuei bastante com instrumentos de mercado de capitais nesses 2 universos, aqui e internacionalmente. Em 2006, eu constituí a HH Inteligência, uma empresa de consultoria com foco em mudança de gestão, com o objetivo de melhorar e dar sustentabilidade e resultados positivos às empresas, captação de recursos e desenvolvimento de estudos de viabilidade e projetos, planos de negócio. Eu acredito que os fundamentos de administração, acredito nos fundamentos de administração, acredito que todos esses estudos de todos esses seres pensantes que ficam criando metodologias, ferramentas e fazem análise, são válidas, tento implementá-las e eu estou trazendo para cá, para essa palestra, esse universo de ferramentas combinados na minha forma de visão e atuação para transformar a empresa em uma empresa rica. Eu queria também falar que agora, recentemente, em fevereiro, dia 25 de fevereiro, eu fechei uma parceria com uma consultoria internacional, IMC Consulting, Integrated Management Consulting, uma empresa suíça que tem uma visão mundial, que faz operações com visão global, que está olhando o Brasil, está olhando o Brasil como grande oportunidade. Essa parceria eu vou passar a atuar através da chancela, através da marca IMC. Estou me associando com um conjunto de pessoas com elevado nível de competência, experiência internacional, e que assim não está com medo de desenvolver e fazer negócios no Brasil, mesmo numa situação adversa de crise que a gente está vivendo agora. O foco meu em empresas familiares ensinou que o problema aparece quando ele vem à tona da empresa. Quando ele vem à tona, ele carrega uma série histórica já, da qual ele já existia. Nunca um estresse, um engargalamento de capital de giro, ou de rentabilidade não tão favorável, ou de atuação em determinados mercados, ele é histórico, na verdade, assim. Então as empresas demoram um pouco, e aqui eu vou falar bastante de velocidade, ciclos e dinâmica, mas assim, a minha experiência é que 10 anos algumas coisas acontecem, e quando realmente eu venho buscar uma consultoria, um aprimoramento de conhecimento, é porque o histórico já tem ocorrido o desequilíbrio há algum tempo. Modelos equivocados de custo, conflitos, mercados inapropriados,
produtos com prejuízo. Basicamente, ocorre bastante por um tempo longo e aí o desequilíbrio é grande. Queria agradecer a Gauss Consulting pela iniciativa, pela beleza, assim, pus aqui até o conhecimento é como um jardim, se não for cultivado não pode ser colhido. A proposta da Gauss Consulting de gerar treinamento, de gerar uma palestra semanal, basicamente muito elogioso, acho que agradeço a oportunidade, acho importante, o conhecimento ele tem que ser divulgado, ele tem que ser compartilhado, isso faz com que todo mundo cresça e tire o proveito disso, então muito obrigada, Gauss Consulting, espero estar atendendo às expectativas de todo mundo nessa palestra. Nossa agenda hoje, vou falar um pouco de um momento da sua principal necessidade de preocupação. Na verdade, eu quero saber qual é de cada empresa. Eu gostaria até que vocês escrevessem, reagissem, agissem, basicamente me dando essa, o que é que mais preocupa vocês nesse momento, qual a necessidade maior. Eu vou pincelar o cenário macroeconômico, mas dentro de uma ótica, como é que a gente lida com esse cenário, o que importa. Em época de crise, para só lembrar, em 2008, muitas coisas, na verdade, não importam, não afetam o dia a dia da empresa. Então, assim, minha recomendação é a gente cuidar um pouco só do que importa. Vou falar de um alinhamento de equipe e liderança, que é muito importante para uma empresa ser rica, não porque é a única coisa importante, mas é uma base que vai ajudar e que a gente tem que sempre trabalhar e lembrar. Eu, particularmente, realmente acredito que algumas coisas que eu vou estar pincelando, tocando nesse tópico são importantes. Toda empresa está buscando seu potencial pleno, eu não tenho dúvida com relação a isto. Vou falar um pouco dessa questão da gestão nos tempos atuais, tem que ter uma perspectiva holística. Vou falar das 4 leis ganhando velocidade rumo aos resultados e vou finalmente falar da empresa rica. A empresa rica é o tema, o nome do tema que eu dei é um plágio de um livro, Manual da Empresa Rica, escrito por Luiz Berçu, que trata da importância dos ciclos. Eu vou estar aqui tratando um pedaço disso, quer dizer, um pedaço desse manual. Não podia ser um nome mais feliz para exatamente o que a gente está querendo mostrar aqui, o que ele mesmo quis mostrar no manual, que assim, as palavras-chave são dinamismo, velocidade, ciclos e compreensão dos motores. Eu gostaria que todo mundo fizesse suas perguntas, na medida do possível eu vou tentar encaixar as respostas, à medida que a apresentação vai evoluindo. Bom, então vamos começar. O principal, fiz aqui uma avaliação do que eu imagino seriam alguns das necessidades e preocupações. Então, aumento de faturamento, linha de crédito, equipe. Então, assim, aumento de faturamento leva a algumas questões, será que meu preço está certo? Será que eu tenho realmente o custo correto? Estou atendendo o cliente da forma certa? Velocidade de ciclos meu é adequada? Meus ciclos estão mapeados de forma correta? Eu tenho uma estratégia definida de mercado? Bom, linha de crédito, basicamente, acredito que com a situação atual a gente tem pouca disponibilidade de linha de crédito, tem pouco acesso, tem um custo elevado. E tudo isso impacta a nossa capacidade de pagamento e inadimplência acaba por ser praticamente em todos os lados. A nossa do cliente, a nossa própria, enfim, como empresário. Equipe, né? Assim, tantos anos são necessários para formar uma equipe em um momento tão difícil. Como é que eu lido com isso, assim, né? Então, assim, acredito que sejam preocupações de todas as empresas nesse momento. O equilíbrio é sempre que sua empresa dê certo e prospere, mesmo em uma situação difícil.
Então, assim, o cenário macroeconômico, o que importa, né? Então, assim, a perspectiva 2015, de forma geral do globo, é, não está das melhores, na verdade. A perspectiva é bem complexa. Mas, assim, Estados Unidos, com uma ação, uma política basicamente de expansionista, trouxe resultados positivos com crescimento e com uma perspectiva assim de manutenção do crescimento. Ele é pequeno, mas assim a economia não está tão ruim como esteve há algum tempo atrás. A zona do euro encontra-se estagnada, já é um país até bem mais maduro, assim, a visão americana é muito mais empreendedora e é muito mais fazedora. A zona do euro tem uma maturidade até de idade, de ciclo, então assim, apesar de todo esse cenário, assim, também adotou uma política expansionista, está tendo uma expectativa de crescimento de 1,4. Aqui eu faço um pouco a projeção da economia global, entendendo um pouco a expectativa do Brasil em 2014, ou o crescimento em 2014 foi baixo do Brasil e agora para frente a gente já sabe que é bem mais baixo. Então a Ásia também tem uma redução de crescimento, então a China diminuiu um pouco a velocidade, marginalmente falando, ela continua crescendo, mas ela não está crescendo na mesma velocidade, então o crescimento é menor. A Índia também, nós fazemos parte dos BRICS, então China, Índia, Brasil são países que sempre têm uma expectativa no mundo de estarem com um crescimento maior, mas a gente está vendo aqui no Brasil, já vou falar do Brasil, que basicamente isso não tá ocorrendo. A África incrivelmente tem um potencial de crescimento expectativa de crescimento de 4,4, com a Nigéria crescendo 6,7. É um país ainda, é um continente, né? Um continente com bastante dependência de recursos naturais para crescer, e o mundo está usando um pouco essas necessidades, então está dando aí uma expectativa positiva para a África. E a América Latina, de uma forma geral, está bem baixa a expectativa de crescimento. No Brasil, nós temos aí uma continuidade de um cenário ruim. Então, no passado foi um cenário muito abaixo um cenário muito pouco gerou bastante desconfortos, na verdade. Então, nós temos aí uma continuidade, expectativa de continuidade de um cenário ruim em 2015. E o cenário ruim, assim, para não falar muito de macroeconomia, que não é nosso objetivo aqui nessa palestra, mas é assim, estamos estagnados, desacelerando, com pressão de custos extremamente alta e vai ser mantida em 2015. Nós temos dificuldades estruturais, burocráticas, nós estamos vivendo uma crise fiscal elevadíssima, quer dizer, o desequilíbrio fiscal do governo, ele tem gastos maiores que receitas, então a pressão de cobrança de impostos, não pagamento, adiamento de liberação de verbas para investimento dentro de todos os programas do governo, e pior ainda, uma crise de governabilidade e confiança dentro do próprio governo, quer dizer, muito conflito e negociação. Eu acredito que o país está ficando bastante maduro, isso faz parte da história, a gente está basicamente, se tirarmos desse cenário uma oportunidade para a gente, como país, melhorar coisas, será ótimo. Aqui, então, quero dizer que, assim, realmente o que importa quando a gente está vivendo uma situação de crise, é óbvio entender os movimentos e ter visão de médio e longo prazo. Porque se a gente fixa a nossa visão no curto prazo, a gente acaba não tendo horizonte. Então a gente tem que entender que crises, elas são necessárias para ajustes, elas são necessárias para repensar, e agora mais do que nunca nós vamos estar pressionados como país, como empresário, de estar pensando, repensando nossos negócios. Então assim, o que importa são os movimentos. Os movimentos, eles nos põem em ameaça e nos dão uma oportunidade. Então a visão tem que realmente ser do seu negócio dentro de uma perspectiva de médio e longo prazo. Aqui do lado eu coloco um pouco a evolução aí do produto
do produto médio bruto dos países, global, só para Estados Unidos, global. Então, assim, de uma certa forma, a gente não tá, o cenário está aí desenhado, a perspectiva do mundo é que, de repente, o mundo está em num certo intervalo, uma linha assim de evolução ele tem que, na verdade, todo mundo, em economias mais maduras, com crescimento menor, teve que cuidar muito e se ajustar muito. E de repente temos aí como empresa grande oportunidade de estarmos cuidando do nosso negócio para estarmos tendo aí uma perspectiva de rentabilidade, eficiência, empresa rica, como provavelmente as empresas na Europa são, nos Estados Unidos e em alguns outros países maduros. Então, o que importa no cenário microeconômico é aquilo que realmente põe dentro desse cenário aí macro a minha empresa e deixa a minha empresa vulnerável. E onde eu posso me fortalecer, me sustentar. Quer dizer, o que eu tenho de bom e forte que de repente, puxa, legal. Com isso aqui, e eu cuidar dos meus pontos vulneráveis, eu sobrevivo, eu vou em frente. Então, o que importa mesmo é que uma empresa rica se constrói mais facilmente em épocas difíceis. E se ela se mantiver, ela fica rica o tempo todo. Então, assim, nós estamos vivendo uma oportunidade de todo mundo repensar e constituir as bases, os fundamentos para a sua empresa ser rica. Então, assim, é época de avaliar, de fundamentar, de aprofundar, de diagnosticar, de construir, de trabalhar objetivos realísticos, de fazer com que a empresa possa ser rica daqui para frente. Então, só um instante. O alinhamento da equipe e liderança. Não é balela, eu sou consultora desde 2006, não é balela a questão da visão. A visão do empresário, assim, o que ele quer ter, o que é o sonho, na verdade é a percepção futura que ele quer que as pessoas tenham da sua empresa. É como eu classifico visão. É uma coisa importante. Eu estou entrando nesse tema aqui porque na sequência eu vou falar de missão e depois eu vou falar de valores para começar a entrar mais a fundo de que a empresa rica precisa. A visão é uma coisa que é dinâmica. Quando a gente chega em um determinado sonho, numa determinada projeção futura, a visão vai incomodar e ser necessário ser rediscutida. Eu coloquei aqui a visão da Apple, porque se alguém tem dúvida, eu vou ler, o homem é o criador das mudanças nesse mundo e como tal, ele pode estar acima dos sistemas e estruturas e não subordinado a eles. Mas uma empresa com uma visão dessa indica que vai estar sempre inovando e criando e trazendo coisas que vão estar além do que a gente está imaginando agora. Acho que eu entendo a Apple como... Peguei aqui um exemplo bem fora de padrão de descrição de missão que a gente está habituado, de propósito. Acho que é importante a avaliação, a reflexão sobre isso. Visão da CIA, queria também ler, né? Nossas informações, insights e ações consistentemente fornecem vantagem tática e estratégica para os Estados Unidos da América. A visão da Boticário, ser referência na criação de valor em negócio de beleza. Opa. A missão, na verdade, a visão, eu não mencionei lá, mas a visão efetivamente é o que a liderança, o que é o dono, o que ele quer. Assim, a liderança ela precisa transmitir claramente como ela se vê, o que ela almeja ao ser empresária, ao ter empresa, ao ser uma sociedade de pessoas comuns. A missão é o corpo gerencial que tem que ter essa visão muito clara de que é a missão. Missão é uma cartilha, entendeu? O corpo gerencial tem que fazer acontecer a visão. Então, assim,
Então, aqui só para exemplificar, já que eu peguei a Apple, então a missão da Apple é estar comprometida em trazer a melhor experiência em computação pessoal para estudantes, educadores, professores, criativos e consumidores ao redor do mundo, com inovação em hardware, software e ofertas de internet. Eu achei bem interessante, assim, o que está aqui dentro, quer dizer, se o corpo gerencial entende isso aqui, ele está desenvolvendo produtos, realmente para as pessoas serem usuários da Apple desde o primeiro momento como estudantes até a fase em que vão virar consumidores já maduros. Missão da CIA: antecipar ameaças e objetivos nacionais de segurança dos Estados Unidos através da inteligente recolha de informação do que interessa, produzindo análise objetiva de todas as fontes, a realização de ações secretas eficazes, a comando do presidente, salvaguardar os segredos que ajudam a manter os Estados Unidos em segurança. E o alinhamento de equipe, na verdade, assim, a equipe, para fazer parte, se sentir orgulhosa, estar comprometida, ela tem que ter os mesmos valores, ou acreditar nos valores da empresa. Então, isso não é balela. Assim, grande momento agora de estar rediscutindo mesmo, já que a situação é um pouco mais adversa, qual é esse meu desejo como empresário, se minha equipe gerencial ela está entendendo aí como é que ela vai estar fazendo, cooperando. E equipe, meus valores geram o que a gente vê muito na Fórmula 1. Ninguém tem dúvida o papel de cada um aí, ninguém tem dúvida o timing que tem que fazer, ninguém tem dúvida o quanto um é codependente do outro, ninguém tem dúvida que eles juntos vão estar fazendo essa parada, esse pit stop aqui, ser no tempo recorde. Quer dizer, eles estão totalmente cientes do que é o seu papel, sua responsabilidade, a importância. E só para vocês saberem, no fundo, a visão da McLaren é ter o melhor carro de corrida que vence todos, o melhor carro, desenvolver o melhor carro em design, mecânica e que vença todas as corridas. É isso que eles querem. Particularmente aqui não é a McLaren a equipe, mas só para... Aqui, toda empresa busca seu potencial pleno. Eu não tenho dúvida disso. Ninguém é empresário para não ter seu potencial pleno, na verdade. O potencial pleno a gente consegue com o conceito de pessoas chaves, coisas chaves. Na verdade, o conceito de potencial pleno, a gente tem que ter o conceito de chaves. Elas abrem e fecham portas, elas fazem com que o fluxo funcione. Então, as áreas chaves, é muito importante ter áreas chaves. Na sequência, a gente vai ver, se raciocínio aqui, ele é o fundamento. Então, assim, não são estruturas hierárquicas que importam, são pessoas, são áreas chaves. Elas conhecem seu papel no processo, conhecem os recursos e como tirar dos recursos, o melhor. Na verdade, áreas chaves têm pessoas chaves. Essas pessoas chaves, elas sabem exatamente papel, comprometimento, sequência, como é que elas são relevantes nas etapas todas necessárias para que a empresa seja uma empresa de potencial pleno. E pessoas chaves buscam, na verdade, sua própria evolução inicialmente, primeiro, e depois acabam empurrando a evolução dos seus pares. Então, pessoas chaves, elas são pessoas altamente empenhadas, assim, não são egoístas, mas empenhadas na sua evolução. Isso é um valor, é uma importância. Empresa rica tem processos chaves, assim. É muito clara a sequência de etapas desde o início até o final. Toda essa introdução estou fazendo porque, no fundo, assim, volto a posicionar que empresas ricas têm que saber velocidade dinâmica e conhecer muito bem velocidades dinâmicas e motores. E para isso acontecer, é importante ter ciência do que eu estou colocando aqui como fundamento, como embasamento. Bom, empresa rica tem parâmetros e indicadores. O tempo todo medem eficiências, originam metas e criam desafios.
Então, isso é uma solução, isso são empresas ricas. Gestores está cada vez mais difícil ser um gestor de uma empresa. Qualquer empresa necessita de gestão holística, com uma perspectiva holística. Tá aí um mega viaduto, cruzamento, é assim que o gestor tem que atuar. Ninguém tem dúvida que o fluxo tem que ir na direção que está, ninguém tem medo que vai atrapalhar ou causar algum obstáculo no fluxo do outro. Todo mundo sabe que tem que estar desobstruído, livre, e de repente está criado aí um sistema de gestão como é da empresa. Ele é complexo, ele tem que fazer todos os fluxos funcionarem e todo mundo confiar que está no local certo, indo para a direção certa. Então, assim, hoje, gestão exige processos interfuncionais. E processos interfuncionais, eu vou clicar todos e vou falar de cada um, já que eu cliquei. Certo. Processos interfuncionais trazem vantagem competitiva, mas dentro de um conceito não mais da era industrial, pós-moderna, onde se acreditava que a especialização era que dava vantagem competitiva. Processos interfuncionais são orientados para integrar o cliente, o fornecedor, e se você está no meio da cadeia, você, quer dizer, na verdade ponto a ponto, cruzando todos os limites entre todas as partes relacionadas para que o cliente final tenha esteja satisfeito. Então não tem dono de processo. O que tem é que execução, todos têm autoridade e responsabilidade sobre estratégia, orçamento, recursos, resultados, para que o cliente final seja satisfeito. Então, o processo, assim, não basta mais eu pensar na minha empresa, eu tenho que pensar no fornecedor que eu tenho, nas necessidades do cliente, tem que pensar em muitas coisas interfuncionais, né? Processos interfuncionais constituem círculos de qualidade, ou seja, excelência. Então, eu tenho que buscar excelência, pedir do meu fornecedor excelência, entregar excelência. Se eu sou uma etapa intermediária, eu tenho que garantir excelência. Então, assim, na verdade, a cadeia toda de valor é interligada. Ligação com clientes e fornecedores, co-makership. Um pouco diferente de processos interfuncionais, a cadeia produtiva até o cliente final tem que trabalhar como um time só. Então, assim, o elo ineficiente nessa cadeia perde posição e algum elo mais eficiente vai fazer parte da cadeia de valor. Então, hoje, a perspectiva holística exige, uma ligação de cliente-fornecedor, que você sente e faça, às vezes, o papel de negociador, de viabilizador desse elo. Então, assim, todo mundo da cadeia fica responsável para que a cadeia toda funcione e dê certo. Segmentação de cliente é a prática de conhecer realmente o cliente certo. O negócio é desenvolvido a partir da perspectiva do cliente, não mais a de produção ou de mercado. É uma mudança um pouco de paradigma, assim, porque aquilo que não agrega ou não servir ao cliente, ele vai buscar alguém que agregue e o sirva. Então, assim, grandes corporações vão provavelmente ter talvez N subempresas que vão estar atendendo nichos de mercados e trabalhar mais focado e direcionado com esses nichos. A escala global, assim, na verdade, assim, realmente a gente tem uma pressão muito grande do que o mundo tem de solução, de oferta, preço. Então, assim, necessidade, quer dizer, um produto tem que atender grandes empresas automobilísticas, onde quer que seja que ela esteja, os fornecedores têm que ter o mesmo padrão de qualidade. Então, assim, o mercado global é isso, só que a gente tem que sempre atender um cliente local, quer dizer, a gente está aqui, o cliente está aqui, então a gente tem que dar a solução para ele aqui, embora ele tenha toda essa pressão, essa vivência, essa expectativa, essa exigência global.
Inovação, embora tenha muitos cursos de inovação nas faculdades, a inovação, na verdade, é uma coisa que sempre vai existir e está muito hoje, é assim, muito veemente, acontece muito hoje. O que acontece? Inovação, na verdade, é quando assim, eu tropeço por um obstáculo, uma coisa que não satisfaz a mim, o meu processo, o meu cliente, e eu acabo criando o quê? Criando uma solução. Então, a inovação, ela vem muito dentro do que está acontecendo do processo. E lidar com os trabalhadores de conhecimento, cada vez mais, os colaboradores têm que implementar modelos de gestão de qualidade, usar sistemas de gestão, participar de reuniões de planos, metas, orçamento. Então, assim, ele é exigido, e ao ser exigido todo esse conjunto de conhecimento, ele acaba sendo questionador, ele acaba impondo um pouco uma necessidade de evolução constante. Aqui eu quis pegar um exemplo de inovação, assim, a universidade desenvolve um banheiro químico que gera energia a partir da urina. Não vou passar o filme, na verdade, é só assim, é muito, é, muita inovação. O mundo a cada hora tem marketing inovativo, tem produtos inovativos, tem não sei por que alguém criou isso, mas a matéria toda trata da beleza disso para determinados usos em espaços, em campos de batalha, em determinados espaços, assim. Então, assim, é só para dar um exemplo de assim, isso aqui alguém precisou desenvolver um banheiro químico pequeno para ser instalado em qualquer lugar e que de repente gera energia, porque no local onde ele for instalado não há energia. Então, só para dar um exemplo assim de realmente assim, inovação estar todo dia, toda hora. O que gera inovação basicamente é a necessidade. Entrando mais no nosso objetivo dessa palestra, que são as velocidades, que é uma palavra que acho que a gente tem que usar muito, timing. Timing em empresa, timing certo, velocidade, ciclo e motores. São as palavras que eu vou estar usando daqui para frente. As 4 leis, como ganhar velocidade rumo aos resultados, estão aqui. A lei de custos e preços sempre caem. Então, sempre vai ter um custo que cai, porque alguém está tentando fazer com que ele caia. E por isso, o preço desse alguém será mais baixo. Então, assim, a lei aqui diz que, então, vamos cuidar para que o meu custo seja mais baixo sempre. Entendo que tem a curva marginal, que não chega uma hora que não vai dar para baixar custo. Não sei, assim, essa é a lei, então se não é baixar no processo, talvez seja no material, talvez seja na inovação, mas a lei, ela está aí. Ela é necessária ser cuidada. Segundo a lei, sua posição competitiva no mercado determina as suas ações. Aqui tem uma nova perspectiva que não é só analisar a sua concorrência, mas eu vou dar um pouco de ferramentas que mostram o que isso, como é que você olha um pouco essa sua posição e como é que você age com relação à sua concorrência. A terceira lei é que o cliente não fica parado, ele não é ele na verdade, ele não é estático, ele é dinâmico. Se você não estiver acompanhando o dinamismo e a velocidade dele, você não vai estar junto com ele, ou ele não estará mais junto com você. E a quarta lei, apesar de tudo isso que eu estou explicando até agora, que nossa gestão é uma coisa holística e complexa, e coloquei um viaduto com dezenas primeira lei. Experiência de aprimoramento deve ser sempre metodicamente anotado e servem para criar curvas de experiências. Então, assim,
tudo que eu faço de melhoria, tendo um time coeso, um time que um empurra o outro, um time que eu tenho consciência de como está o mercado, eu tenho que documentar que toda a minha melhoria no processo, na forma, toda melhoria que gera uma eficiência tem que ser documentada, porque ela vai construir uma curva de aprendizado. E ela vai me gerar, ao documentar, a possibilidade de perpetuar a cultura da curva de aprendizado e da redução de custo. Então, ganhos de eficiência, assim, fluxos, geram redução de custo e devem ser compartilhados. E é muito importante isso, quer dizer, se não for documentado, é perdido, você gasta o custo, você vai ter um custo de refazer ou repensar ou não aproveitar o benefício da curva de aprendizado. Empresas com áreas interfuncionais, constantemente, como uma área impulsiona a outra, todas as áreas acabam sendo geradoras de controle e redução de custo. Agora, custo é essencial ter uma modelagem correta. Então, não sei se as empresas de vocês têm, mas é sempre bom reolhar e reolhar e reolhar o meu modelo de custo. Questioná-lo com várias pessoas dentro da empresa, chaves, por mais conflitante que seja isso, para ter certeza de que eu estou trabalhando uma modelagem de custo correta. Eu atendi particularmente dois clientes que tinham graves desequilíbrios do modelagem de custo. Uma era uma empresa que tinha uma gráfica cuja 30% do faturamento era proveniente de um produto, e esse produto, essa linha de produtos, na verdade, essa linha dava margem negativa de 30%. Mas a empresa acreditava que era o carro-chefe e que o modelo de custo estava certo. Então, assim, em 10 anos, ela entregou uma empresa inteira, assim, todo um potencial de riqueza, porque a modelagem estava errada. Também atendi uma empresa metalúrgica que tinha uma modelagem muito errada, baseada exclusivamente no preço do aço, sua modelagem inteira de precificação de produto, quer dizer, ela tinha grandes problemas de prejuízo porque o modelo de custo não estava correto. Então, o modelo de custo ele precisa ter unidades apropriadas, corretas, ele precisa ter, acima de tudo, muito consciência de custo variável e fixo, custo unitário, e o que compõe. Então, custo são várias unidades de medida, a gente tem que entender muito bem as unidades de medidas de custo. Como preços seguem sempre os custos, na verdade, se custo cai, você tem a chance de redução do seu preço de venda. Então, se você não estiver fazendo isso, foi o que eu falei antes, se você não estiver fazendo redução do seu custo, alguém no mercado estará. Então, é esse ambiente em que a gente está. Então, assim, segunda lei é a lei de competitividade no mercado, que determina um pouco sua ação. Então, se o seu inimigo estiver errado, cometendo um erro, deixe que ele cometa o erro, mas você não pode cometer o erro. Então, líderes de mercado têm sempre um desempenho superior de seus pares. Isso são estudos estatísticos do mercado americano, principalmente, as universidades americanas gostam bastante de fazer, de criar modelagens em cima de mapeamentos estatísticos. Então, assim, o mercado de banco de dados deve ser bastante grande. Então, assim, os líderes têm sempre desempenhos superiores. Então, assim, toda empresa ela tem que ter medidas, tem que ter seus indicadores chaves. A empresa tem que ter consciência desses indicadores. E, assim, as empresas líderes efetivamente têm um desempenho superior que seus pares. Então, o que eu preciso saber são algumas coisas. Eu preciso saber
como estão meus pares, e eu preciso saber um pouco que tipo de informação eu vou ter que cuidar para me posicionar comparativamente com os meus pares. Então, retorno sobre capital é uma referência para novos investimentos. Então, assim, eu preciso entender o capital que eu aloquei na minha empresa. Tem 10 anos de prejuízo, mas eu pus algum capital. Como é que eu documento esse capital? Eu preciso documentar quanto capital eu pus na empresa. E preciso documentar duas coisas. Que tipo de retorno esse capital me deu e que tipo de retorno eu preciso que ele me dê comparativamente aos meus pares. O retorno sobre isso é uma referência financeira, eu tenho uma referência econômica. O retorno sobre o meu ativo também é uma métrica de desempenho e ela é muito importante. Então, assim, eu preciso saber como é que está a minha posição relativa com o mercado. Então, eu tenho que desenhar. Como é que eu faço isso? Eu desenho um gráfico. Eu divido assim, o meu retorno sobre o meu ativo. Vamos lá, deixa eu voltar. Eu divido o meu retorno sobre ativo sobre a minha posição relativa de mercado. A minha participação de mercado sobre a participação do líder me dá o meu RMS. E meu retorno de ativo me dá o meu retorno de ativo, quer dizer, me dá como economicamente eu estou. E eu tenho que entender, assim, para eu poder me posicionar no mercado, como está essa relação com as empresas líderes e concorrentes com as minhas. Quanto mais próximas as empresas estiverem, mais próximas do mesmo universo, mais parecidas são as mesmas realidades. Então, assim, a gente teria que, se eu estou fora de um certo, considerando que a empresa A é líder e que as demais empresas estão em um certo patamar, então, assim, eu tenho que me posicionar dentro de uma faixa comum onde o mercado está atuando, porque se eu não estiver nessa faixa comum, significa que eu estou perdendo economicamente e financeiramente. E a gente não quer perder, nós queremos ser a empresa rica, vencedora, próspera, sustentável, rentável. A terceira lei é que o cliente não fique parado. Então, assim, as necessidades e desejos dos clientes evoluem. A ferramenta para medir isso são ferramentas muito simples. É estudar um pouco as tendências macros da indústria onde a gente está. Vou voltar ao exemplo da indústria gráfica, se embalagem está crescendo, se papel, impressão está crescendo, se revista está crescendo, se ninguém está crescendo porque está vindo o livro eletrônico. Dentro desse universo de livros eletrônicos, como é que a indústria está se comportando? E um estudo micro dos produtos, em que proporções esses produtos estão compondo o meu lucro operacional. Então, é importante fazer uma distribuição de como está. Aqui é um exemplo da indústria de fotografia, de câmeras ou assim, onde está realmente a distribuição da maior receita, está na memória, na venda de memória. Incrivelmente poderia estar na venda de câmeras digitais ou de impressoras, enfim, não está. Então, isso é em 2005. Provavelmente isso continua sendo assim. Peguei um gráfico muito sintomático de que não importa a data, o que importa aqui no meu exemplo, às vezes a gente acha que o carro-chefe é a câmera e é a memória. E dentro da nossa própria empresa, a gente pode também fazer um desenho. Então, por um acaso também peguei um caso de uma gráfica que eu atendi,
Assim, e particularmente já mencionei que cartão de visita tinha uma margem negativa. Então, o plano de ação não é interromper essa fonte de receita. O plano de ação é mudar a proporção dentro, e isso é o profit pool. Mudar a proporção do seu negócio, transformando ele mais sustentável, é estudando realmente como é que está dividido o seu faturamento por tipo de produto e quão rentável é cada um desse tipo de produto. E como é que eu faço para então transformar isso, ter um equilíbrio maior? A quarta lei é simplificar traz resultados. Estratégia é sempre complexa. Produto ou serviço a ser oferecido nesse conjunto de coisas que eu já apresentei até agora é sempre complexo. A organização, o gestor tem que ser holístico, a equipe tem que entender missão, os valores têm que ser comuns para ver comprometimento, a visão do empresário tem que ser clara e a empresa tem que fluir. Então, é complexo. Os processos são complexos porque eles são interfuncionais, eles têm que ser ininterruptos, eles têm que dar certo. Então, a simplificação está em trabalhar essas quatro leis. As 4 leis não tem onde começa, onde acaba, elas são constantes, elas são um ciclo. Então, elas são cíclicas, elas sempre vão ser necessárias serem cuidadas. Acabei de falar isso, ponto de partida e de chegada se misturam. Eu vou entrar agora onde eu acho que é tudo isso de introdução, são vários pontos de introdução. Basicamente é para chegar aqui, nesse ponto que é bem importante. A empresa rica domina o seu ciclo econômico. Ela sabe a definição de capital de giro. E a definição de capital de giro que eu quero colocar aqui é o termômetro das sincronias entre receitas e utilização dos recursos que acontecem na equação econômica da empresa. Luiz Bersu, no Manual da Empresa Rica. Ciclo e velocidades para a empresa rica e timing são palavras que têm que estar muito claras o que elas significam e a implementação dessas palavras. Das palavras-chave da empresa rica, são muitas coisas que têm que ser feitas, mas sem dúvida, ter consciência de ciclo e velocidade. Então, vender, comprar, estocar, parar, repagar, receber, é o ciclo operacional de capital de giro variáveis. Quer dizer, eu vou ter que estar muito consciente desse ciclo. A velocidade do ciclo, a quantidade de recursos e a sincronia das etapas. Não sei se as empresas medem isso apropriadamente, mas para ser uma empresa rica, tem que medir isso apropriadamente. Da empresa rica, os nossos desafios no Brasil como empresários são de conhecimento de todos, mas eu só vou elencar aqui 4 pontos. Assim, disponibilidade de capital a baixo custo é inexistente no Brasil, mas fora, as economias mais maduras, Estados Unidos, Europa, demais países, assim, efetivamente, comparado, assim, o Brasil tem uma das taxas mais caras do mundo. Acredito que Índia deva ter uma taxa relativamente alta, uma recente pesquisa que eu fiz, mas demais países a taxa é bem inferior a 10%. Custos comerciais baixos permitem amplitude territorial para venda. Nós não temos, uma Europa, ela consegue distribuir produto na Europa inteira, os Estados Unidos tem um conceito de logística e custos bem mais baixos. Na verdade, nós não temos como atingir o país inteiro de forma eficiente, se a gente quiser mesmo. A gente tem que entender muito essa matriz de custo e trabalhar muito e realmente fazer muitas ações para conseguir estar atendendo esse mercado. Alta produtividade, a gente não tem, infelizmente, a gente tem
É o empresariado que tem que investir na capacidade e na evolução de sua equipe, por isso fica aquele dilema também em época de crise, como é que eu faço para não perder o capital investido na equipe que eu constituí. Nossos custos são todos muito elevados de produção, quer seja pela pressão das leis trabalhistas, quer seja pela pressão da fiscal, nós temos ainda um mecanismo muito ineficiente fiscal e demais custos, na verdade, são impostos todos para o empresário. Então, nosso modelo de negócio, ele realmente não fortalece, não fomenta o empreendedorismo. Nós temos que conviver numa realidade, não é de agora, é de há muito tempo, que assim, nós temos que ser empresários sem recursos. Então, planejamento e controle tem que ser siameses, andar o tempo todo juntos, e a gente tem que, nesse universo que a gente vivencia, fazer com que a empresa se torne rica. E para se tornar rica, efetivamente, além das coisas que eu já citei até agora, que eu estou dando um embasamento, cuidar muito de ciclos, velocidades, dinâmica, conhecer que as 4 maiores restrições que nós temos, restrição de capital, de custos, comercial, custos fixos elevados e custo de produção, a gente tem motores, motor de capital, motor comercial, motor humano e motor de curva de experiência. Contas são mutantes, orçamentos são rolantes, fluxo de caixa é a grande variável que, quando os motores atuam sincronizados, gera riqueza para a empresa. Vou tratar um pouquinho desses itens. Tá aí a simplicidade e complexidade de uma gestão de uma empresa rica. Dividida aí assim visualmente, então vender, comprar, estocar, receber, pagar. Então eu tenho que ter objetivos de capital nos processos, eu tenho que ter objetivo de capital nas cadeias de abastecimento, eu tenho que ter objetivo de capital nas tarefas e objetivo de capital de processo. Ou seja, eu tenho que pensar a empresa inteira como eu aloco o capital. Eu tenho que alocar meu capital para fazer frente, desculpa, aos motores. Eu vou voltar fazer frente aos motores e fazer frente às contas mutantes e aos orçamentos, que na verdade são rolantes, tem um dinamismo muito grande. Então, e como é que eu viabilizo esse capital? Eu viabilizo com recursos próprios, com recursos que eu tenho alocados em clientes, com recursos em processos, com os recursos que eu tenho alocados em estoque, com recursos que me oneram ou que estão em impostos e com recursos de terceiro. Sim. Então, assim, foco nos motores, nas contas mutantes, nos orçamentos rolantes e jogar a regra do jogo. A regra do jogo é que eu estou em um mercado. Então, eu já falei aqui, a gente tem que conhecer lá as 4 leis. As 4 leis estão muito vinculadas a esse jogo do mercado. Eu escolhi um jogo, eu escolhi um mercado, escolhi um segmento, escolhi um tipo de negócio. E o jogo de mercado que eu vai fazer com que eu tenha que jogar as regras do jogo. Então eu tenho que entender as regras do jogo e jogar. Agora, eu tenho que trabalhar essa alocação de capital. Eu vou voltar um slide aqui. Então, eu tenho que ter objetivos de capital do processo, assim, eu tenho que ter, assim, na prática, eu tenho que fazer orçamentos, mas esse orçamento ele tem a ótica de menos de controle e mais de estratégico, de posicionamento estratégico. Eu tenho que ter objetivo de quanto que eu tenho de realmente que ter de estoque de matéria-prima, estoque de produto, isso tudo está muito vinculado aos ciclos, e os ciclos aqui eles são denominados como motores. Então, o ciclo funciona, quer dizer, eu estou o tempo todo cuidando das contas mutantes e dos orçamentos rolantes. Eu vou explicar as contas. Eu vou entrar em detalhe nessa, assim, o que é
as contas mutantes, o motor de capital. Vou falar um pouco do motor de capital. O motor de capital basicamente trata do capital de giro. O capital de giro é uma ferramenta importantíssima para a empresa ser rica ou não. Quer dizer, ela tem como fundamento medir sempre ou estudar sempre a liquidez. E a liquidez é a relação de credores, devedores e estoque. Isso forma a liquidez de uma empresa. Então, assim, eu tenho que ter a área financeira acaba por ser a consequência da empresa inteira e acaba por ser uma área estratégica, porque eu medindo as ferramentas, eu medindo essas minhas metas de alocação de recursos para estoque, para prazos para venda, prazos de compra. Na verdade, eu tenho que fazer gestão do motor do capital de giro dos variáveis. Motor de capital também calcula a mutação da curva de capital, quer dizer, trata da dinâmica de capital, trata muito assim, de que eu coloco, de como é que eu equilibro terceiros e capital próprio, ou como é que eu me posiciono com relação de custos muito elevados e assim, então eu preciso cuidar bastante de referências e dinâmica do capital e mapear muito bem, criar indicadores que me permitem trabalhar o motor do capital dentro do meu negócio, dentro do jogo do mercado, de uma forma apropriada. Então, os recursos de terceiros que eu vou estar alocando, eu tenho que ter uma visão muito macro do uso desses recursos e a defesa, que é a alocação, que é o objetivo de capital. Então, assim, o recurso de terceiro ele tem que ser alocado de uma forma que permita velocidade, dinamismo, viabilização desses ciclos todos. Então, assim, o motor capital ele é bem crítico em uma empresa. Então, ele cuida de gestão de estoque, crédito para cliente. Ele, na verdade, a síntese dele acaba sendo o fluxo de caixa. Ele cuida de estoques. Ele cuida de várias dessas variáveis que eu já mencionei. O motor comercial, na verdade, ele faz uma gestão estatística dos objetivos. Ele dá um ritmo, né? Um ritmo que não adianta crescer comercial que impacta todos os demais, impacta o motor de capital. Agora, o motor comercial, ele faz gestão de ritmo, velocidade de venda, estatística, objetivos de venda, posicionamento de mercado, rentabilidade de cliente, rentabilidade de produto, verbas, ele discute verbas de promoção. Na verdade, se não adianta fazer uma ação de marketing, divulgação, se não tiver documentado que expectativa de retorno e controle dessa expectativa então ele tem que ter muito conceito de orçamento. Então, o motor comercial, ele realmente empurra a empresa toda, mas ele tem que ser discutido estrategicamente, segurado pelo motor de capital, o motor financeiro. O motor humano, ele na verdade é aquilo tudo que é importante para a empresa ter aquela equipe, então ela precisa ter confiança, uma relação das partes que flui, precisa ter conhecimento das importâncias das partes, informação como informação, a divulgação da informação dentro da empresa, ela é essencial para que os demais motores estejam em sintonia. Acho que a palavra aqui é importante é os motores estarem em sintonia. Curvas de transferência, a gente na verdade tem que ter a cultura de passar aquela pressão, aquela inovação, aquela coisa de redução de custo de um para outro e uma área motivar a outra ou ajudar no sentido de uma cooperação profissional que faça com que a empresa consiga o tempo todo pensar como reduzir custo, pode ser processo, material, forma, enfim, tem várias formas. Enfim, o motor humano ele é responsável pela sincronia dos demais motores da empresa e faz com que a empresa tenha maturidade evolutiva, vá evoluindo. A curva de experiência, eu já falei, na verdade ela gera economia de escala, gera evolução,
permite a empresa estar em estratégia competitiva e inovando. Colocando de outra forma, né, o jogo do mercado ele te pressiona para você ter uma inteligência, uma estratégia comercial. Quer dizer, o jogo de mercado faz você pensar em produto, faz você pensar em tipo de cliente, faz você pensar em nicho, faz você pensar em localização, faz você pensar em solução. Então, na verdade, o jogo de mercado ele é um jogo no qual eu decidi, como empresa, estar dentro. Então, eu tenho que entender ele muito bem. A minha visão de estar dentro desse jogo é porque eu acho que eu sou relevante, eu vou fazer a diferença nesse jogo. O jogo existe, tá? E todos os mercados existem. Então, o motor capital ele faz a gestão dos fenômenos ligados ao consumo e mutação das estruturas dos variáveis. Ele precisa ter muito claro critérios de governança e resultados, ou seja, o motor de capital ele precisa ter metas, precisa ter documentado, quantificado. Uma empresa como um todo, vou falar de um pouco em todos os motores, empresa, se não tiver indicadores, os indicadores chaves que eu apresentei aí, eles vão gerar a capacidade de avaliar os motores e vão ter a capacidade de trazer resultados apropriados e desejáveis e a empresa se transformar em uma empresa rica. Contas mutantes é uma ferramenta que mostra onde o capital está sendo aplicado e permite gestão em tempo real diariamente. Então, assim, não tem nada pior que aquelas necessidades de fluxo de caixa emergencial que não estavam previstas, que você tem que, então, para interromper um pagamento de alguma coisa que estava prevista, para dar uma solução imediata, uma coisa, e isso é uma gestão ineficiente, porque ela gera sempre uma interrupção dos motores e gera um atraso, e aqui a empresa rica ela não pode, ela tem que cuidar de ciclos, velocidade, dinamismo, sincronismo. Então, a gestão o motor comercial, ele faz a gestão dos fenômenos ligados ao desempenho dos produtos, clientes, territórios e vendedores. Também tem que ter um universo grande de parâmetros, métricas, medidas. Já vou falar da empresa simples, assim, orçamentos rolantes é assim, na verdade, por isso que tem que fazer planejamento de coisas, reunião de realizado, orçado realizado, novo orçamento. É rolante, é dinâmico. Então, não dá para ter uma empresa rica e não fazer o uso da ferramenta de orçamento, reunião de comparar realizado com orçado e novo orçamento. É necessário, faz com que a empresa se posicione e seja rica, é muito importante. Motor humano faz a gestão dos fenômenos ligados à eficiência do capital humano, também tem métricas e medidas, e cuida da capacitação e qualificação. E a capacitação e qualificação ela impacta ou ela te põe no jogo do mercado onde você está. E o motor da curva de experiência, que já falei, ela cuida da evolução fina do modelo de gestão de alto desempenho. Também tem medidas e métricas. Assim, o que é simples no processo é que tendo áreas-chaves, pessoas-chaves, eu tenho que ter os indicadores chaves e eles têm que ser realmente refletir o que é essa questão dos motores que eu estou tentando explicar aqui, os objetivos de uso de capital. E basicamente, eu tendo conhecimento disso, usando o conceito de áreas-chaves, que elas têm que ser medidas, tem que criar parâmetros. Na verdade, o que simplifica é que assim, eu acho que uma empresa ela tem que ser medida basicamente por, dependendo do tipo de empresa, mas toda empresa tem a capacidade, que toda empresa tem a capacidade de ser plena, criar um conjunto muito restrito de indicadores e que esses indicadores realmente podem ser oriundos de um conjunto grande de banco de dados de gestão, mas esses 10 indicadores, 12 indicadores permitem a empresa estar muito clara como está o motor de capital, comercial, humano e a curva de experiência e permite que a empresa efetivamente se torne uma empresa rica. E ser uma empresa rica, ela é
todo dia, é um trabalho de todo dia. É um trabalho de construção agora, imagine, numa fase mais complexa e restritiva de crédito e de mercado, é a grande oportunidade de sentar e transformar a empresa seguindo aqui um conjunto de ferramentas e variáveis que eu estou pondo, transformar a empresa em uma empresa efetivamente rica, fazendo uso de estudar o que são esses motores, mapear indicadores e criar a cultura dessa critérios de governança, que são os indicadores, a transparência deles serem públicos e discutidos, os resultados e criar rotinas de planejamento e orçamento. Tecnicamente, é uma visão de várias ferramentas, assim, apresentada de uma outra forma, com outras palavras. Eu acho que hoje é muito importante trabalhar esses conceitos de motores e absolutamente ter consciência de timing, velocidade, ciclo, dinâmica e sincronismo. A empresa rica tem essas coisas muito claras, e as pessoas sabem atuar nesse universo desses motores com muita tranquilidade. Eu acho que eu cobri tudo que eu queria estar transmitindo para vocês. Estou aberta a perguntas. Muito obrigada.